No Política Sem Off de hoje, o assunto é urbanismo. Comigo aqui, o professor da Universidade Federal de Alagoas, Dilson Ferreira, arquiteto e urbanista. Professor, a gente volta a tocar num assunto que estava caladinho, né? Que são os prédios da capital que estão desativados, desabitados, sem ninguém, ameaçados, e agora o Hotel Atlântico teve aquele problema e de novo ressurge, né? Volta à mídia, um problema que assusta muita gente, porque um prédio quando cai, se tiver alguém, são vidas que vão estar ali, e geralmente vidas de pessoas que não tenham demorado o que viver. Mas a pergunta é a seguinte, eu conversando com meu amigo comunista Geraldo Magela, nosso amigo em comum, Isso. ele disse que você tem uma pesquisa aí, um trabalho, um levantamento feito, e onde mais de 800 imóveis aqui em Maceió, eles têm algum problema, professor? Inicialmente, gostaria de agradecer o convite, né? É uma honra estar aqui. Nós que agradecemos, porque vai explicar aqui coisas importantes que a mídia não fala, mas diga lá. Porque a gente sempre está levando informação para a população. Na verdade, existe assim, levantamentos, vários levantamentos. Você tem levantamentos que foram feitos pelo CREA, levantamentos que foram feitos pela Defesa Civil, levantamentos que foram feitos pela universidade e pela própria prefeitura, né? Tem levantamentos que foram feitos em cima de notificações que a prefeitura fez. Então, pegando a quantidade de notificações que a prefeitura fez entre 2021 e 2022, né, segundo reportagens e tudo mais, tem mais de 800 edifícios em situação de abandono ou abandonado. Qual é a diferença disso aí? Situação de abandono são aqueles prédios que está funcionando, né? Às vezes são comércios, às vezes são residências, mas está na iminência de ter um problema, rachadura, né? Está numa situação degradante, e tem aqueles prédios que são abandonados também, né? Então você tem essas duas classificações. E além disso tudo, você tem as classificações de prédios que são públicos, privados, né? E prédios mistos. Você tem o privado e o público no mesmo prédio. Vou dar um exemplo, aquele edifício Valmap, né? Você tinha ali algumas repartições públicas, o próprio Norcom Empresarial e outros prédios também que você tem, né? Certo. Você tem órgãos, na verdade. Então, assim, se eu pegar o levantamento completo, é aproximadamente 800 prédios. Agora, 800 é muita coisa para uma cidade como Maceió, né? Uma cidade turística, digamos assim, onde existe agora uma carência muito grande por habitações por conta desses problemas, dessa desocupação em massa que aconteceu Os bairros. com os bairros lá pela Braskem. Quando tem um problema desse, qual é a penalidade para o dono do imóvel, por exemplo? Na verdade, assim, o estado de abandono faz com que, antes disso, na verdade, o próprio dono do prédio já foi notificado, né? A prefeitura geralmente notifica, a Defesa Civil notifica, o próprio CREA faz Mas levantamentos. a notificação, nesse caso, ela é só uma advertência. É advertência. Né? Se aconteceu um desastre, digamos assim, caiu, machucou alguém, aquela notificação ela tem um valor a mais na penalidade da Sim, proprietário? sim. Na verdade, tem alguns municípios do Brasil que tem o que a gente chama de IPTU progressivo, que evita que isso aconteça. O que é o IPTU progressivo? Quanto mais tempo vai ficando ali o prédio abandonado, mais o cara paga IPTU, né? O empreendedor ali paga IPTU. Então, assim, nesse caso, acaba que o prédio, o cara está pagando tão alto, está crescendo tanto a dívida, né, que muitas vezes o próprio imóvel acaba sendo, vamos dizer assim, expoliado, né? O governo vai lá e pega o imóvel para poder pagar a dívida. Não, Tem vários casos desse tipo. na rua que eu moro, que é a Paulina Maria de Mendonça, ali na Jatiuca, né, tem uma casa de primeira andar, uma casa até muito bonita. Ela está desabitada há muito tempo, eu já moro ali há bastante tempo naquela rua, e agora, recentemente, está lá a placa de notificado. Né? Aí o proprietário foi lá, fez uma limpeza, mas aí ela já começou a cair. Se houver um problema, ela pode comprometer o vizinho da esquerda e o vizinho da direita. Que tipo de penalidade é isso aí? A penalidade, na verdade, muitas vezes ele leilou o imóvel, faz com que, Não, se houver um problema, estou falando. se houver um problema, na verdade, você tem penalidades de ter que ressarcir, na verdade, o erário, né, público. Parece muito... Tudo que foi destruído, eles vão ter que recompor. Parece muito com o cara alcoolizado quando ele atropela alguém, né? A penalidade é muito pequena para o dano que você causa, né? Isso. E assim, o que acontece? Muitas vezes, na maioria das vezes, se você causou dano nos imóveis laterais, né, você vai ter que ressarcir aquelas pessoas. Se houve alguma morte, alguma, né, fatalidade, você vai ter que responder dentro do Código Penal. Normal, ou seja, se matou alguém, é crime, né? Então... Maceió virou a coqueluche das capitais, a cidade mais procurada, principalmente nas épocas festivas. Me fala um pouquinho, como é que está o plano de mobilidade de Maceió? Infelizmente, o plano de mobilidade de Maceió
É uma lei de 2012, né, ainda, da época lá, da Ou Dilma, seja, né? a própria lei já é ultrapassada. Já é Né? antiga, é de 2012, né, que obriga que as cidades, né, com 250 mil habitantes ou mais tenham os seus planos de mobilidade. Na primeira leva, né, vamos dizer assim, de planos, boa parte do Brasil não atendeu, né? E aí, ao longo desses anos, o governo federal sempre está, entrega o plano, aí dá um prazo, aí vai mudando o prazo. 2015 veio também um prazo. E o último prazo foi agora em 2024, dia 12 de abril desse mês, né? É aquela coisa, tem lei que pega, lei que não pega, né? Exatamente, e Maceió, mais uma vez, não entregou. E qual a importância do plano de mobilidade? O plano de mobilidade é onde diz para onde é que está indo a população, quando é que está crescendo, qual o deslocamento da população, para onde é que ela vai, ou seja, os horários de pico, como é que se pode desenvolver a cidade, que eixo da cidade se pode, dizer assim, melhorar. Então, assim, impacta tudo, impacta o comércio, impacta a vida das pessoas, né? Porque tempo, né, é um tempo que perde, né? Professor, eu vi o superintendente da DMTT, ele falando que a gestão do JHC é que mais ofereceu pista de ciclovia, né? Ele pegou um pedacinho da pista, acho que isso é um projeto que já existe até na Europa, né? Isso. E muitas áreas já estão. Quer dizer, você não largueceu a via, ela até diminuiu, mas isso facilita a vida do ciclista mesmo ou não? Em alguns bairros sim, e é verdade, né? A DMTT realmente ela ampliou a quantidade de ciclovias e ciclofaixas na cidade, né? Isso. Em comparação a outras gestões, né? Mas a grande crítica que eu faço é o seguinte, que muitas dessas ciclovias não são conectadas. Você não tem uma rede conectada de ciclovias, né? Não é como você tem as ruas, né? Mas isso é porque a cidade também não foi planejada, né? Isso, aí você tem um pedaço aqui, um ali. Algumas ciclovias, como essa da Fernando Lima, né? Ela tem uma função importantíssima, né? Mas eu vi uma reclamação sobre essa questão da ciclovia da Fernando Lima, porque tirou-se um pouco também do pedestre, né? Criou-se a faixa da ciclovia, mas o pedestre perdeu um espaço ali. Perdeu espaço e ali deveria Embora que ali não seja lugar de andar, né? É muito mas as arriscado. pessoas usam para fazer curva, Eu sei, a gente vê muito toda ali. hora. Né? Ali, né, teria que ter, na verdade, nas laterais, né? E eles estão fazendo a expansão das vias laterais, né? E aí eles fizeram calçados e tal, né? Para o pedestre andar nas laterais, né? Então, assim, na verdade, se você oferecer calçadas nas laterais, a ciclovia é realmente para o ciclista. Agora, tem as travessias, né? Que tem um problema, colocaram semáforos e tal, então, né? Mas aí tem essa questão, vai ter o BRT, né? É BRT que chama, BRT, né? é o ônibus. Eu acho que ali também vai dar uma outra logística, uma outra mudança, né? Isso. Que os ônibus parece que vão deixar de transitar ali pela Fernando Lima eles vão andar do Valdo Góes Monteiro. Tem esse projeto deles. E vai melhorar muito, porque o BRT, o ônibus, né, é rápido. E ele é um ônibus biarticulado, ou seja, não é um ônibus pequeno. Ele é maior. É Sim. tipo aquele chamado Gonzagão, né? Porque eu falei justamente porque você falou em conexão, né, ele se conecta do ponto A até o seu ponto final numa rede só, né? Isso. Aí parece que vai ter depois aqui da Praça Centenário até o Maceió Shopping, aí já é desconectado. Isso. Né, justamente por conta dessa falta de planejamento. Professor, me diga uma coisa, Maceió vem aí mais um inverno, a cidade já começou a alagar de novo, eu recebi aqui no A12 Podcast, conversei com 2 pré-candidatos a vereador, o nosso professor Cristófeles, ele dizia o seguinte, a cidade está alagada, está alagada com o JHC, com o Rui, foi com o Cícero, foi com o Cátia Boni, Ronaldo Lessa, Djalma Falcão, Guilherme Palmeira, enfim, né? E aí o último sempre leva a culpa, né? O último sempre leva, exatamente, e o que está agora no caso, né? E eu tenho um amigo que é jornalista, o André Feijó, aí ele é meu amigo pessoal, mas ele me deu uma cacetada da peste. Você defende mais JHC? Eu digo, não, rapaz, eu estou falando o seguinte, nós temos um problema crônico, é isso que está falando agora, o que está agora está pagando, mas isso é um problema de 200 anos. Então a drenagem é um processo e é um problema complexo de se resolver em curto e médio prazo, não é isso? Isso. E Maceió tem, na verdade, de 2018, existe um plano de saneamento da cidade, né? É uma lei, é municipal, inclusive. De quem é a lei? É municipal, foi na época do Executivo. Na época do Rui Palmeira. Foi feita essa lei, tem um plano que inclusive embasou a venda dos lotes da Casal, né? Então, tem todo um planejamento e tem muitos dados lá, importantíssimos. Então, já existe um diagnóstico da cidade. O que falta são os projetos. Agora, o que acontece? Como toda gestão que vem, ela asfalta as ruas, as pessoas têm rua de barro e querem... A parte de cima fica bonitinha. Aí querem sanear, né? Então, muitas vezes, essas ruas, elas são asfaltadas, né?
E aí você tem só drenagem superficial nessas ruas. E aí, como Maceió tem 3, a gente chama, como diz o Craveiro Costa, né? Maceió é a cidade dos 3 degraus. Então você tem alturas. Então essa água desce para algum lugar. Né? Tem grota e tudo mais. E acaba alagando alguns pontos. Mas tem alagado demais. Aí precisa se ampliar a drenagem. Olha, a gente não está no inverno e essas 2 chuvas mais recentes, elas mostraram que se o inverno... Que isso aí você tem BRK, você tem Casal, você tem o próprio município. A Sanama, né? Tem a Sanama. A Sanama, né? Que é a parte alta, né? Porque a parte alta fica com a Sanama, a parte aqui mais para baixo, do farol para cá, fica com a BRK, né? Agora tem o seguinte, também aí nessa história. Teve essa questão dos bairros que ficaram, né? Estão desocupados. E lá existia uma rede de infraestrutura de drenagem subterrânea e tudo mais. Ali no CEPA, tem aquele bolsão do CEPA, que inclusive até estavam limpando esses dias, depois da chuva limparam. E ali descia água, né? Então, assim, esses bairros foram desocupados, né? Aí teve demolição. Então, assim, deve ter algum problema nessa drenagem, que eu acredito que com esse trabalho que estão fazendo vão rever, né? E me diga uma coisa, como arquiteto, urbanista, professor universitário, quando é que se corrige esse erro histórico daquele entorno ali do mercado da produção? Não, eu não falo do mercado em si, né? Mas eu falo daquele entorno ainda, ele está asfaltado em algumas ruas, mas os problemas continuam há 200 anos também. É porque, na verdade, a laguna, que é a Lagoa Mundaú, que chamam, né? Que é uma laguna, na verdade, sim, porque é a foz de um rio, né? Sim. De diversos rios, na verdade, né? E o principal é o rio Mundaú. Não adianta, choveu muito em Pernambuco, a água vai chegar pra gente. Não é à toa que o nome é Alagoas, né? Então, assim, se tem a Lagoa do Norte, que é a Lagoa Mundaú. E aí eu não posso deixar de falar, e eu queria mandar aqui um abraço, que ele me pediu, eu tenho um amigo chamado Zé Luiz, que estudou comigo no colégio do professor Loureiro, lá em Murici, e ele disse, Watson, mandou um abraço, estou mandando um abraço para você, Zé. E o Zé Luiz morava na usina São Simeão, né? E eu vou lhe falar uma coisa, eu tenho batido muito nessa tecla das barragens, você acaba de falar agora, quando chove em Pernambuco, vem para cá. Vem para cá. E essa questão das barragens, professor, eu acho que é um crime hediondo. Eu fico até assim, com medo de falar o que me vem na cabeça, porque esses camaradas que estão no controle da política, você vê, eu não gosto do governo do PT, entenda. Porque o PT não pediu desculpa apenas por isso. Todo mundo erra, ninguém é santo e tal. Mas entenda, o Lula disse, botem o PAC 3 vem aí, e vamos resolver esse problema. Passou-se um problema para o governo do Estado? Não, esse é o problema do governo federal. Mas o governo federal disse, manda o projeto existe, que é do Wellington Low, desde 2014. Existe. Né? Ele até apresentou na mídia, né? Pois fizemos aquela audiência pública, onde a deputada Fátima Canuto, né, o pessoal da universidade foi uma coisa muito bonita, e ficou ali, ela ficou falando só a Fátima Canuto, uma deputada estadual. Diga assim, então o governo federal diz, mandem o projeto já tem. Eu conversei com o Wellington Low aqui no Política Sem Off, ele disse, não, o projeto está pronto, e ele mostrou o projeto pronto, e não se avançou nada, vem aí mais um inverno, mais possibilidade de uma nova... Envolve 2 estados, né? É federalizado. Você vê a barragem aqui de Pernambuco, de Palmares. Isso. Pronta. Pronta, é a demolecida. O Eduardo Campos, quando foi governador, né? Exatamente. Ele planejou as barragens, chegou a fazer algumas, né? Alguns, e a de Palmares ficou pronta agora, mas vamos lá. Se tiver chuva, como está se apresentando de novo, tragédia na Laje, Mundaú, União, Branquinha, Murici, Rio Lago, desaguando Maceió. O Rio Ipanema, no Alto Sertão. Viçosa. Aí Viçosa já é o Rio Paraibinha, Paraíba, né? Você tem que ir Brangulo, Viçosa, Paulo Jacinto, Cajueiro, Capela. Mas digo assim, ninguém faz nada. E a água vai vir. Não, a água vai vir como vem de novo. Esse hat-trick que se fala no futebol, né, quando tem 3 gols, chama a atenção. Se esse hat-trick acontecer, professor, nas enchentes, muita gente do comando da política, eu tenho certeza, e você que está assistindo, que você me assiste, que eu sei, você vai pagar caro por conta disso, porque é o seguinte, chega, são vidas, são comércios, são casas, são animais, são objetos, enfim, se perde tudo, e o que é que os caras falam? Bota nas escolas. Então aí o governador sobrevoa as cidades, o presidente sobrevoa, os prefeitos sobrevoam, mas todo ano a mesma história, todo ano aí vem dinheiro, constrói casas, é igual a questão de bolsa. Você dá bolsa, mas não dá o cara o trabalho para a dignidade. Exatamente. Essa região lá, né, do mercado, voltando, né, a região do mercado... Vamos voltar para o mercado, porque o nosso assunto é Maceió. Eu sempre falo o seguinte, que não, mas essa questão de você ter essas datas, né, que a gente falou de a cada 10 anos, se curtando e tal, é no estado todo, né?
Isso acontece no estado todo. E aí essa questão das barragens, né, que chega no rio Mundaú, que chega na Lagoa Mundaú. Então, aí que enche o mercado. Aí o Alex Gama, que você deve conhecer, né? E o Alex fez um projeto complementar ao projeto do Wellington Low, que era o projeto de fazer uns açudes paralelos para garantir a irrigação durante o ano todo com as águas que iam ficar nas barragens. Elas seriam bombeadas para esses açudões aí. Sim. E você teria para a agricultura familiar água de graça o ano todo. Quer dizer, os caras nem para fazer isso, os caras são... Ou seja, Bem, tem todo um projeto de logística, né? É por isso, Dilson, que o nome é política sem off, mas eu evito muito de trazer político, porque é melhor a gente falar do assunto política, porque nós estamos falando aqui, Sim. política pública, urbanismo, arquitetura e tal, do que você trazer para cá um político para ele mentir. Não, é verdade, você está especialista e vai debatendo. Não, né? então assim, nem todo mundo é ruim, nem todo mundo é mentiroso, assim, mas assim, eu prefiro que a gente discuta para que as pessoas que estão assistindo, elas percebam que nós temos problemas. Entendeu? E a drenagem é um problema Não, grave, porque, de novo, ela pode até não matar, mas ela dá a leptospirose. Várias doenças de vetores. Várias doenças, através entendeu? da água. Então, vamos lá. Essa parte de drenagem, Maceió, há muito tempo... Não, está estacionada, na verdade. O último grande projeto foi na macro drenagem Tabuleiro, né? Que você deve ter... Foi com o Ronaldo, né? Do Ronaldo? Foi Ronaldo Lessa, acho que no primeiro mandato. Primeiro mandato dele foi. E aí, a região lá do mercado, o que acontece? Voltando no mercado. O mercado ali era o canal da Levada, ali era um sistema de canais, inclusive no passado, né, tinha água que chegava até a Praça Deodoro. Tinha riacho que descia... Voltando, voltando. Tem livros de história, né, de Craveiro Costa e outros, que dizem que a água chegava até a avenida, até o Riacho Salgadinho, que ficava ali perto da Americana, né, a foz original do Riacho Salgadinho. Então, você tinha um sistema de canais ali no centro. Atrás da igreja do Livramento, descia um riachinho, uma mina d'água, que seguia ali até o mercado. Então, aquela região é uma região que alaga, historicamente, né? E aí fizeram lá o dique estrada e tudo mais, os canais, né? Não, e aí o que acontece? Saiu pavimentando tudo, muita rua, e a água não tem para onde escorrer. Os canais sobem, né? Transbordam. Sobre o dique estrada, ali tem muitas áreas daquelas casas que às vezes elas descem, né? Isso, eles vão refazendo. Vão refazendo. Mas e agora com aqueles prédios? Eles vão refazendo tudo. Não pode refazer um prédio, não pode. Não tem como. Não tem risco não, professor ali. Até então, até o momento não, né? Não, mas acabaram de entregar. Porque ali... Você fala lá no Parque da Lagoa, né? No Parque da Lagoa ali. Fizeram agora, né? Não, aquela região ali é um aterro, né? Então não teria tanto problema. Mas vamos ver ao longo do tempo. Ao longo do tempo. E ali, o que é que eu defendo enquanto urbanista? Áreas alagáveis, a gente tem que saber conviver com as áreas. Não adianta a gente brigar com as águas. A gente tem com a natureza, né? E com o que fazem com ela. Então, porque é uma região que vai alagar. Vamos fazer drenagem. Eu acho que aquela região, você falou das lagoas, eu acho que Maceió, essas regiões que alagam, você pode sim ter lagoas, lagos, você pode fazer uma praça, fazer um lago, como tem no Graciliano Ramos, né? Não é muito bem cuidado, mas assim, tá lá um lago, né? Um açude. Você fazer lagos, como tem em algumas cidades do mundo, que alagam, o que é que eles fazem? Fazem lagos, quando a água vem, ela imposta ali. Ela fica no meio de uma praça, ela vira um ambiente até para fazer culpa, as pessoas fazem lazer, né, na verdade. Né? Então, assim, várias cidades do mundo estão utilizando sistemas de lagos na cidade. E ali naquela região poder ser feito. É igual aquele do CEPA, né? Isso. No caso. Então, você pode ter lagos. Funciona bem aquilo ali, Funciona. Né? E é uma obra simples. Isso. Você tem lagos que retém essa água, não inunda as ruas, e depois você libera essa água. Ou então você deixa essa água, vira... Pronto, tem o Lago da Perucaba, né? Lá em Arapiraca. Você reaproveita bem, né? Tem ali o Parque Ibirapuera, que é um lago também. Você tem lá em João Pessoa aquele grande açude no meio da cidade. Entendeu? Então você pode utilizar as águas, né? Esses grandes açudes para reter essa água. Então existe solução para a região. Agora precisa ir para a engenharia, precisa da discussão política. Como professor, urbanista, arquiteto, o centro de Maceió, ele já morreu. Eu não falo comércio. Né? Ali tem muitas habitações antigas, inclusive. Muitas. Né? A prefeitura tem até um projeto de reurbanização ali. Acho que mais um projeto, parece que para servidor público, acho que trabalha esse. Mas você reabitar, requalificar aquele centro para dar vida àquela cidade, tem que ser um projeto ousado, professor. Existe, o governo federal lançou, né, uma linha de financiamento, né,
dentro do PAC, né, para você requalificar esses prédios para fazer... No Brasil todo, sim. No Brasil todo. Assim, eu não vi muito avanço em relação a esse programa Pela falta ainda. de projetos, na verdade. Né? Mas aí está iniciando, né? Acho que o governo do Estado também está envolvido, está propondo alguns projetos, mas assim, primeiro tem que levantar os prédios, né? Deixa eu falar que Saber quantos tem, tem 50 no centro. Segundo a Aliança Comercial, o último levantamento tem entre 40 e 50 prédios abandonados no centro da cidade. Eu acho pouco, porque quando a gente passa, a gente vê muito. Nessa avenida aqui mesmo, da Praça Deodoro descendo, se você pegar todo o lado direito, a antiga Casa do Colegial, por exemplo, né? Tá tudo... Ali você tem o Arco e Macedo, o Bom Preço, gigantesco, mais de 5 metros quadrados, mais de 5 mil. Deixa eu botar aqui numa esquinazinha aqui. Se houvesse, eu não falo de Paulo JHC, foi assim com Renan Filho e Rui, foi assim um pouquinho de Cícero e Tel. Ou seja, se existisse uma proximidade do governador do estado, seja ele quem for, com o prefeito, seja ele quem for, da capital, urbanisticamente falando, arquitetonicamente falando, em termos de mobilidade urbana, você acha que facilitaria, a gente sairia desse atraso? É necessário, mais do que nada. Pode ir por ali, professor. É necessário essa união entre governador e né, governo do estado e prefeitura. Porque eu acho muito bom quando o JHC faz uma coisa e o Paulo faz outra e combate, o Paulo faz uma, o JHC... Acho isso ótimo. Só que às vezes falta, não só nos dois agora... Integração, né? Porque essa integração, ela vai para o povo. Existe um trabalho que foi feito agora pelo governo do estado chamado PDUI, Plano de Desenvolvimento né, da região metropolitana, né? E Maceió não participou, né? Assim, muito pouco. Ou seja, é uma integração que não teve agora. É muito pouco, 13 municípios e tal. Então, assim, precisa sim, não adianta, precisa, em algum momento vão ter que conversar. Em algum momento vai ter que ter essa aproximação. Do ponto de vista para a cidade de Maceió, seria muito importante, porque assim, você estaria integrando toda a infraestrutura do Estado a uma capital. É necessário a capital estar inserida dentro da política estadual, né? Então, quando eu falo em política assim, é trazer pessoas que possam conversar justamente sobre aquilo que interessa. As pessoas que estão em casa, né, que estão assistindo, vendo de algum lugar, elas precisam entender que existe um distanciamento entre os poderes constituídos, que obviamente isso afunila para que essa sociedade seja penalizada. Por isso que eu gosto do debate político-técnico. Técnico, claro. Eu sempre puxo para o técnico. E faço debate político e técnico. A mesma coisa, eu trouxe a Rosa Tenório aqui e nós conversamos muito bem. Muita gente me ligou parabenizando a entrevista. Digo, não tem que parabenizar não, é que a gente falta oportunidade para que os técnicos também se apresentem. E a gente, quando coloca as propostas para a cidade, né, eu sempre tenho lá o Instagram que eu coloco muita coisa, dou entrevista e tal. Mas eu vi que você apanha um bocado lá no Instagram. Mas faz parte. A gente, né, o pessoal, às vezes, da prefeitura não gosta do que eu coloco, às vezes do outro lado também. Então, mas sempre é pelo bem da cidade, né? Eu sempre uso... O técnico na política, ele é um remédio amargo da sociedade. Exatamente. Aí o pessoal fala, por que você faz esse trabalho disso? Eu digo, é por amor ao Maceió. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter amor ao Maceió. Eu não sou alagoano, tá? Sou pernambucano. Mas eu tenho o Maceió como a minha casa. Né? Mas como Alagoas veio de Pernambuco, está tudo em casa. Está tudo em casa. Professor, vamos lá. Aquela questão dos flechais mesmo, né? A gente já havia conversado sobre isso. Aquele pessoal dos flechais, eles não querem dinheiro. Eles querem o quê? Eles querem, na verdade, que eles chamam de realocação. Né? Eles não eram desabrigados nem desalojados, eles foram. Isso, né? Isso. Eles viraram meio que eu não digo que é refugiado porque tem a parte de cima, mas eles, imagina assim, vamos pegar uma pessoa que tinha ali, pescava o seu sururu, pegava ali o seu sururu, pescava o seu peixe, tinha seu sítiozinho com as frutazinhas ali, e ia para o mercado do bebedouro vender. Voltava para casa com o seu dinheirinho e vivia. Aí, de repente, o mercado do bebedouro, todo bebedouro some, o bairro do Mutange, né? Aconteceu aquilo que aconteceu, e essa pessoa tem que fazer o que hoje? Ela vai lá para o centro da cidade. É por isso que o centro da cidade está cheio. Não, vai para o centro da cidade. Aqueles que conseguem passando por toda a área que está desabitada. Isso. Que eu fiz uma pergunta no meu blog, assim, e ninguém respondeu. Era mesmo necessário tirar todas aquelas famílias, desabrigar, desalojar e destruir todas essas casas e comércios? Como urbanista, eu acredito que você poderia ter feito de outra forma. Né? Eu acho que você não é o único a pensar assim.
mas foi feito assim. Eu vou de novo dizer uma coisa, que o André Feijó de novo, o André Feijó eu falo dele porque ele é jornalista, é meu amigo, ele é crítico demais comigo e com a situação, e ele é de lá da área. Ele foi penalizado com isso, a família dele também, mas veja só, o problema que está acontecendo agora com os bairros não é da culpa nem de Paulo nem de JHC. Sim, é uma culpa do poder público Do poder ao longo público. do tempo. Exatamente, porque você disse uma coisa aqui agora há pouco, se a Braskem um dia pedir, vamos fazer uma auditoria. E deveria fazer. A Braskem deveria pedir auditoria Eu sei. em todo o processo, né? Tem um amigo agora, eu não vou falar o nome dele, que ele é um cara meio do ramo aí, que é o seguinte, no dia que a Braskem se rebelar e disser assim, vamos botar o preto no branco... Vamos pegar de 1970 para cá. Aí os caras vão tremer. Muita gente já morreu, obviamente, muitos dos culpados. E eu digo, como eu digo ao André, a culpa não é da Braskem. A Braskem é a causadora, é diferente. Sim. Se tem um problema e ela já reconheceu, então a culpa do processo, aliás, quem causou esse processo foi a mineração da Braskem. E tem coisas assim que discutindo urbanisticamente na universidade, se você pega o plano diretor da cidade de Maceió, ao longo desse tempo todo, a região do Mutange está como área de expansão da infraestrutura. E ali é onde tem 30 e poucas minas. Ou seja, até nisso o plano diretor da cidade de Maceió ocultou o que existia ali. Ali é para dizer o seguinte, zona de extração de minério, deveria estar lá escrito. É porque na faixa de Gaza, os caras estão se escondendo nos bunkers, né? Isso. A política tem a história do bunker, que é o esconderijo. Então, assim, aqueles dutos da Braskem que passavam o gás, que passava o salmoura, o salgema lá, eles passavam por ali muita propina a vida toda. Eu não vou mais falar nisso, que eu fui banido do YouTube por conta disso, né? Nesse mesmo Política Sem Off, eu refiz o canal. Mas assim, o problema não é a Braskem. A Braskem causou o problema. O problema é a conivência do sistema, de parte dele, obviamente, do sistema político, do sistema do judiciário, Sim. do sistema empresarial, do esquema que tem no mercado imobiliário. É um problema sistêmico. Grande, né? Porque aquela área desabitada, todo mundo sabe que não vai ficar desabitada a vida toda. Daqui a pouco tempo alguém vai dizer assim... Esse é um problema que aí tem a discussão de o futuro da área, né? O futuro que é já, né? Quando estabilizar e tal. Então, assim, e esse problema dessa região, desses bairros, ainda que vai ficar aí durante uns 10 anos aí em discussão ainda. Então, porque todo mundo fala o afundamento dos bairros. Até onde eu sei, e aí você é uma oportunidade de você, pelo conhecimento que tem e pelo profissional que é da área, não há fundamento dos bairros. Há um fundamento lá no Mutange e Bebedouro, um trecho. Mas lá embaixo, naquela parte, né? Não, então já pelo mapa, inclusive pelos artigos científicos e pelos mapas. Mostra que a região mais sensível, mais crítica é exatamente onde a mina 18 dolinou, né? E as outras que estão próximas ali. Existe levantamento de 2002 que já demonstrava um certo afundamento. 2002? Milimétrico, mas existia. Tem artigos científicos, pesquisadores da UFAL. Eu publiquei também no meu blog, alguém me mandou e foi eu recebi muitas mensagens, né? Que esse problema aí foi com os sismos. É sismo que chama, né? Isso. Sismos. Que foi em 51 e 49, que teve em Bebedouro e no Pilar. Foi uma correria de madrugada, aquela coisa toda. Então, e muita gente fala, e a técnica já diz, os geólogos já dizem ali que... tem uma falha. Tem uma falha, né? Então, aquela parte de rachadura, em tese, é uma falha geológica mesmo. Ela foi ativada, né? Que, como dizem os geólogos, né? A falha foi ativada. Porque esses jornais, foi do Rio de Janeiro que eu peguei essa reportagem na época, que dizia o seguinte, né? Que isso vai voltar a acontecer. E voltou a acontecer em 19, né? Foi 19 ou 18? 18. 18. Então, a questão da... 6 anos agora, 6 anos. A questão da rachadura é uma coisa, do afundamento é outro, e da mineração desacerbada é um outro, é um composto de 3 problemas. Você tem que, é por isso que eu falo, e eu defendo, eu sempre defendo, eu vou falar agora para a Câmara, eu defendo um sistema de informações desses bairros e de tudo isso. Sistema de quê? O sistema de informações, de transparência, onde se coloca todos esses dados, defesa civil... Mas não dá mais tempo, professor, para tirar com todo mundo. É aí onde é que está a coisa. Eu tenho informação de que o tamponamento das minas já passa de 50%, ou seja, 50% do problema mina já foi resolvido. Entenda, foi resolvido e nada aconteceu. 50%. Você imagine, e o maior problema está lá nas minas agora, que estão dentro d'água.
Isso, tem menos que tem um tamanho, segundo o Abel, né, Galino, né, tem tamanho do estádio de futebol. De um né? Maracanã. É. Mas quando a mina colapsou, não deu nenhuma piscina. Foi. A gente ri, mas assim, é muito trágico o que aconteceu. Eu acho que, assim como a questão das barragens, lá das regiões dos Vales do Mundaú e do Paraíba, é um crime muito, muito grande. É uma organização criminosa que entrou nesse sistema e diz o seguinte, porque quando disseram assim, vai afundar, a mina vai colapsar e vai afundar 2 Maracanã, 6 da manhã. A imprensa nacional vem para cá, nada. Não, 4 da tarde, nada. 8 da noite, nada. E todo mundo esperando. Quando a mina colapsou, fez blu, 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 Dentro d'água, né? dentro d'água. A outra, quando colapsou, na verdade não colapsou, ela abriu, ela perdeu, tinha 2 minas, né? Ela perdeu a parede, né? Virou uma mina só. Causou aquele impacto todo naquela região, ou seja, teve um abalo, né? Então, assim, o medo, e possivelmente foi esse um dos argumentos de tirar aquela população dali, é que ocorresse de novo o outro, vamos dizer assim, fundir outra mina e acontecesse a mesma Mas coisa. entenda, aí agora a semana passada e a semana atrasada, foi a força policial tirar as pessoas sem um aviso prévio, que eu tenho 2 amigos lá, Sim, sim. né, e um deles é o Luciano, que tem até muito conhecido, eles moram lá desde que bebedouro é bebedouro, né, e foram tirados às pressas de lá. Várias pessoas. Com a força policial. Mas vamos lá. Se tivesse realmente problema, como é que vão duplicar ali a Rua Belo Horizonte, até naquela ladeira lá? Eles vão duplicar ali. Tá, mas tudo bem. Tem um projeto lá embaixo, né, que eles estão fazendo. Então, mas, meu Deus, se tem um problema, se pode afundar, colapsar, matar pessoas, como é que vão duplicar uma via? Eu acredito que aquilo ali também vai servir para a Braskem fazer a logística do que ela está fazendo hoje, né? Demolindo, tá? Porque aí vai entrar máquina e tal. Não, mas estão duplicando com um projeto futuro. Já existia essa duplicação, né? A previsão. No papel. Diretor, No papel. Eu digo assim, mas se o mundo vai se acabar para aquelas famílias, comerciantes e moradores, como é que o mundo não acabou e nem vai acabar? Por isso que eu disse, os bairros nem afundaram, que aí eu tenho, a informação que eu tenho não é minha, né? Foi do que eu li de pessoas. Nem afundou e nem vai afundar da maneira que disseram. Viraram áreas de risco, né? Área de risco. Por conta do abalo sísmico que houve em 2018, né? E aí eles criaram esses parâmetros de criticidade, né? E tem outra coisa, quem está dentro daquela área ali, que saiu... Que alega muita casa, né, professor? Muito. Aquilo ali foi um golpe. 14 mil imóveis. Ali foi um golpe do mercado imobiliário, não tenho dúvida disso não. 14 mil imóveis, aproximadamente. Porque aquilo ali é uma conivência geral. Porque ali você tem laudo, relatório e assinatura do Ministério Público Estadual, Sim. do Ministério Público Federal, Sim. Defesa Civil Municipal, Defesa Civil Que é um Federal. acordo, né? Que é Um acordão. É um acordo. Mas por quê? Porque aquilo ali era uma cidade horizontal, de casas. Ali contava-se nas mãos os prédios que tinham. Aliás, acho que... 14 mil imóveis tinha ali. Sim, mas vertical muito poucos. Isso, poucos. Estava crescendo a parte da Quando verticalização, começou, né? quando começou Aquela casa de show que fizeram um empreendimento. Quando começou a crescer, disseram, pega uma 14 mil imóveis, aproximadamente 60 mil pessoas impactadas, mais de 20 quilômetros de ruas que, vamos dizer assim, porque fechou as ruas agora, né? Perdeu. Então, por isso que a Fernandes Lima tem aquele monte de carro, porque não tem para onde correr. A pessoa vai tudo para Fernandes Lima. O VLT não vai continuar passando ali? Vai. Pronto, vamos lá. Tem coisa que pese mais no VLT. E você imagina, pessoal, o cara fazendo uma cosquinha na pessoa, ou futucando. Chega uma hora que você diz assim, tá bom. Então, se o VLT, com aquele peso dele, passa todo dia cheio de gente, e vão permitir isso, não tem risco, professor. Eles passam, ele está passando ainda, né? Tá passando. Até um trecho, né? Até um trecho, mas depois vai voltar a passar todo de novo. Eles estão trabalhando na encosta, estão trabalhando embaixo. Mas vai voltar a passar de novo. A gente não tem, isso é a crítica que eu faço, a gente não tem as informações precisas do que está sendo feito. Tem sim a informação assim, das propagandas, né? Mas assim, eu acredito que eles vão corrigir, né? Não, mas vão corrigir o incorrigível, né? Porque não tem que corrigir, não tem como corrigir, né? A encosta a gente vê, né? E a verdade eu acho que a gente não vai estar em vida para saber o que realmente, qual foi o tamanho daquele esquema. Mercado imobiliário, poder público, político, judiciário. Aquilo ali a gente vai ter um termômetro na discussão do plano diretor que vai vir possivelmente o ano que vem, porque esse ano é ano da eleição, né? Então, a discussão do plano diretor de Maceió, o novo plano diretor, né, que vai ter que ser refeito, a gente vai ter que considerar esses bairros. Né? Vai ter que considerar essa região. Vai ser feito o quê no futuro? Ele vai saber o nível de discussão aí. O plano diretor de Maceió, que está atrasado há mais de 20 anos, o que é que atrasa na capital com esse atraso do plano diretor, por exemplo? Porque, assim,
se tem ideia, 2005, né? Aí ele deveria ter sido atualizado em 2015, né? Já vai para quase 10 anos, né? Mais de 10 anos, né? Não, são 20 anos, na verdade. 20 anos, se considerar do começo, do né? começo. Vai dar 20 anos. Qual o impacto negativo para a capital, falando em economia, no ambiente social mesmo? Principalmente com o isolamento dessa região todinha de 5 bairros, você tirou a população e jogou lá para cima. Outros foram para Pilar, outros foram para Marechal Deodoro. Você teve uma reconfiguração de uma parte da população. 60 mil pessoas, né, ou mais, porque tem um entorno ainda. Então, essa região aí todinha, né, dá 5,4 quilômetros quadrados, você tem que dar uma destinação agora. Então, assim, quando você perde uma região e perde mobilidade, economia, tudo, você altera a cidade. Porque esse povo foi tudo para Fernandes Lima, aí altera a mobilidade, jogou o povo no fundo, lá para trás do aeroporto, jogou a população. Então, assim, você começa a alterar os fluxos da cidade, né? Quando eu comprei o apartamento lá onde eu moro, eu e a minha esposa, a gente tem 2 prédios, chamados aqueles prédios de caixão, né? Que são vizinhos, né? Sim. E eu moro, assim, vendo o mar. Aí a minha mulher disse assim, mas Márcio, que era o corretor da época, isso aqui num dia não vão construir não, um prédio maior? Ele disse, minha filha, há 10 anos, há 11 anos, na verdade. Minha filha, no dia que derrubaram prédio para construir prédio, o mundo se acabou. Já derrubaram a rua toda lá, que eram os caixãozinhos, né? Ali, a Delman e a V2 e outra construtora lá estão fazendo... Isso está acontecendo na Jatiuca, né? Não, lá nessa mesma rua, que é a Rua Paulina Maria de Mendonça, ali no posto 7, tem 2 prédios grandes, um de 6 e um de 8 andares. Sim. Os 2 vão ser demolidos. Você imagina que é demolir um prédio de 8 andares, à beira-mar, para construir uma torre? É o Nautilus daquela da esquina, né? Não, o da outra esquina de cá. Sim. Que dá eu sei qual é, os antigos. São 2, mas são grandes. Um tem 6 andares e o outro tem 8. Você imagina. E ali perto do Parmegiano, né? Ali já tem um de 4 andares, 2 de 4 andares, que a Delman comprou ali agora. Isso vai ser tudo demolido. Sim, mas então o mundo não vai acabar não, como o Márcio Corretor disse que quando derrubasse o prédio para construir prédio, o mundo ia acabar. E aí vem um problema, você demole um prédio que tinha, vamos supor, 8, né, 16 apartamentos, 16, 20 apartamentos, e faz uma torre de 15. Geralmente com 100 metros vão construir agora aqueles flatzinhos de 25 30. metros, 30 metros. Aí você vai ter o quê? 100 apartamentos numa região com um sistema de drenagem que foi comportado para um prédio pequeno. E aí é o problema. Isso não está pensado, né? Esse é o problema. Aí é pressão, aí você tem as línguas sujas na praia, aí você tem toda... Nesse assunto aí, nesse tipo de construção, isso entra no plano diretor? Totalmente. Na discussão? É porque que aí é a densidade da região. A culpa do plano diretor não avançar de quem é? É do poder público, da Prefeitura de Maceió, porque ela é responsável. Na verdade, é a SEDET, a antiga SEDET, né? E hoje é CEMURB. E hoje tem o IPLAN, que foi criado. Então, de novo, André, hoje eu vou pegar no pé do André Feijó. Então, a culpa é do governo do JHC, do Cícero, o governo do Rui. Todos. Não, digo para trás, porque está em 20 anos, né? Agora sim, e um pouco da Cátia também. Foi criado o IPLAN, a gestão atual, essa gestão atual municipal, criou o IPLAN, que é o Instituto de Planejamento de Maceió, que não existia, é uma coisa boa, a gente também tem que, né, elogiar o que é bem feito. Então, é uma coisa boa, né? Isso foi da gestão de quem? Do JHC agora. Certo. Esse plano já acionou o Conselho da Cidade, inclusive eu participei de algumas reuniões, né? Acionou que é o Conselho da Cidade que vai discutir o plano diretor, e eu acredito que vai ser discutido o plano diretor. O prefeito do Pilar, o Renato Filho, ele realmente transformou muita coisa lá no Pilar. E o slogan lá do Pilar é Pilar pronta para o futuro. Aí eu lhe pergunto, Maceió é uma cidade pronta para o futuro? É uma cidade que, se os gestores olharem com carinho, tiver integração entre governo do estado e município, sim, Maceió não é uma cidade complexa. Não é? Eu não acho. Maceió é complexo, por quê? É uma cidade que foi assentada em diversos loteamentos. Então, não é uma cidade assim, existe, claro, as grotas, né? A gente tem situações que, né, que tem que ser melhorada. Mas o Rio de Janeiro é campeão em grota, né? Mas assim, Maceió... Grotas para cima. Maceió ainda é uma cidade que tem menos de 1 milhão agora, que caiu um pouco, né? No IBGE agora caiu. Então, assim, dá para resolver. Dá para melhorar a mobilidade, dá para melhorar a parte do centro da cidade, abandonado, a questão das praias, né? Tem 16 línguas sujas na praia. 16 línguas sujas, dá para resolver sim. Então, assim, tem a questão do saneamento. Deixa eu lhe fazer aqui um desafio. Tudo bem que vem aí o Renan Salgadinho, né? Isso. Que é um projeto que são dos jardins filtrantes, que chama, né? Isso. Aquilo ali que ficou do Rui para o Jota fazer.
Eu acho que no dia que as praias de Maceió perderem as línguas sujas, eu acho que a guinada do turismo ela fica muito mais forte. E não é difícil fazer. Até teve uma iniciativa, Mas né? não diga isso não, pelo amor de Deus. Mas olha, não diga não, porque o cara dizer o seguinte, eu sei que não Teve é até uma difícil. iniciativa do governo anterior municipal, né, o Rui, que colocou aqueles bombeamentos Funcionou aquilo em para algum lançar. tempo? Começou a funcionar, mas depois entrou em esquecimento, aí não teve manutenção, e aí, né, você sabe como é que é, né? Aí acaba que... Mas lá no Riacho do Sapo, por exemplo, está sendo feita uma obra até interessante, né? Ali, eu não sei como é. Eles vão drenar tudo para o emissário, porque assim, o Renato Salgadinho, eu digo assim, que não é uma obra ambiental, eu digo que é uma obra de engenharia, né? Na verdade, eles estão pegando todos esses Mas na verdade, se der certo, ela vai ajudar o meio vai ambiente, ajudar o né? meio ambiente. Eles estão jogando todo esse resíduo, né, esses efluentes, né, que poluem desses riachos, da grande bacia do Reginaldo, e jogando lá para a estação de tratamento, para os jardins filtrantes, e depois essa água vai ser devolvida, né, para o... Para o mar não, né? A água limpa, né, na verdade, né, vamos dizer assim, com um nível de poluição pequena, que não tem nenhum impacto. Mas consegue deixar as praias aptas para banho? Consegue. Consegue, né? Consegue. E uma parte do esgoto vai para o emissário, né? Ou seja, você tem uma parte que vai para o emissário e uma parte que é Mas o emissário vai tratada. precisar ser ampliado, né? O jeito que está lá já resolve. Segundo os estudos da UFAL, né? Do CETEC lá da UFAL, Centro de Tecnologia, ele diz que existe capacidade. Bem, se a UFAL disse... Ele diz que tem capacidade de absorção desse esgoto, né? E aí esse esgoto, né, é tratado, lançado no mar, né? Através do emissário. Se realmente, agora o Riacho Salgadinho, o leito do Riacho Salgadinho tem que ser feita a drenagem, né? Tem que ter a consciência ambiental, tem que fazer um trabalho na região do Reginaldo todo de educação ambiental, porque a gente sabe que tem lixo também que é jogado, né? Então tem essas Mas coisas. parece que vai ter um sistema de rede lá de evitar as quedas, né? Agora, quando chegar na época do inverno, eles vão abrir as comportas porque o volume é muito grande de água, né? Eles vão ter que ter esse controle das cheias. Aí tem que ir para a praia. Tem que ir para a praia. Mas aí filtrando, né? Já filtração. Mas aí como ele está envolvido com a chuva, né? Então não vai ter tanto impacto. Esse é o projeto, né? O que é que não falamos aqui que poderíamos falar? Eu volto a falar assim, de alguns bairros da cidade, tá? Quais? Você tem a Jatiuca, que está sofrendo um processo de crescimento imobiliário gigantesco, principalmente Airbnb, né? Esses apartamentos de aluguel. É demais. Né? Você tem esse problema e aí está se perdendo um pouco a qualidade do bairro. Está se crescendo muito o mercado imobiliário, mas não está se investindo na infraestrutura. E aí alaga. Aquela parte da Amélia Rosa que já alaga desde que o mundo é mundo. Lá no finalzinho. Né? Não, até no meio, onde tem os bairros ali mesmo, ali perto sim. da Square mesmo ali, que ali sempre alagou, né? Alagado. E agora as imobiliárias já estão investindo ali. Você pode ver que aqui toda a quadra já tem um verticalzão subindo. Bem, se já alaga com as casas... E imagina com as torres. Por isso que eu digo que ali vai ter que ter lá... Em São Paulo, eles têm um modelo urbanístico que chama de operação urbana. Mas se fizer isso depois das construções, não resolve, professor. Vai ter que fazer. Aquelas ruas vão ter que ser abertas uma hora para poder fazer a drenagem e ampliar a drenagem. Não, tudo bem, mas primeiro. É da década de 60. Mas né? Algumas partes. Mas os caras vão levantar para depois abrir. Não é um. Ali vai ter que ter um planejamento. Eu vi, né, discussões, né? A mesma história do Desquare, quando foi levantado, né? Vai afundar, não vai? Lembra da caixada do mangue, né? Sim, sim. De vez em quando os caras de que treme lá alguma coisa. Mas assim, eu acho que a Amélia Rosa, ela vai ser, quando ela virar vertical ali, aquela parte daquelas ruas ali, eu acho que ali vai ser um caos. Já está, viu? Não. Vai ser pior. Não, já está preocupante, mas vai ser um caos. Porque, imagina, os imóveis, também tem a questão dos imóveis. Eu até dei uma entrevista um dia desse numa rede TV, e me perguntaram, mas e a questão dos prédios que é de aluguel? Aí você chega hoje, o seu vizinho é um, amanhã é outro. Ainda tem a regulação do uso dos imóveis. Então, assim, vai virar um bairro boêmio, né? Virou um bairro de serviços ali, né? E as pessoas que moram lá, tem casa e tal, tem muita gente reclamando, né? Que tem a questão do assédio também, né? Quer vender a casa e tal. Então, assim, tem muito problema no bairro da Jatiuca hoje, né? Outro local que também começa a inchar muito, mas é só uma faixinha, a Pajuçara e a Pajuçara, entre a praia. Ponta da Terra ali. Entre a praia e aquela via Jangadeira Alagoana, né? Aquele trecho ali, saiu no jornal, né? Um trecho mais caro do Nordeste. A valorização. Então, assim, e atrás você tem toda a Ponta da Terra ali que poderia ser ampliada, né? Ou seja, falta planejamento urbano na cidade inteira, né?
Falta planejamento urbano. E aí o plano diretor, o plano de mobilidade. Ou seja, sem o plano diretor, sem o plano de mobilidade, Maceió não avança, não fica pronto para Não o futuro. avança. Porque não adianta, você vai fazer um projeto sem dados. O que é o plano diretor? O plano diretor você vai pegar os dados da cidade, estudar a cidade, vai ter vários, tem os especialistas, as entidades, tem CREA, CAL, né? Você tem a universidade, você tem o poder público, a prefeitura, todas as autarquias que estão envolvidas com o planejamento urbano da prefeitura participam, e você faz um grande debate com dados técnicos. Na verdade, falta debate. Tem muita crítica e pouco debate. Isso. E pouco debate e nenhuma resolução, ou pouquíssimas. É por isso que toda vez que eu discuto, eu tento trazer uma solução. Professor, obrigado demais. Eu acho que a Obrigado. gente conseguiu conversar sobre isso. Eu vou lhe dizer, eu prefiro falar para poucos que entendam do que falar para todo mundo que não está entendendo nada. Concorda? Verdade. Porque assim, eu boto os podcasts no YouTube apenas para hospedar. Mas eu disparo para muita gente pelo WhatsApp, que é uma ferramenta boa, e recebo muito feedback disso aí. E por isso eu estou dizendo, eu prefiro conversar com quem está interessado em entender e de talvez depois decidir para resolver, do que jogar para o mundo e eu não estou atrás de cliques. Quando eu comecei a fazer o primeiro site de notícias de Alagoas, quem fez fui eu com Alagoas 24 horas. Eu né? lembro. Pronto, Eu lembro. fomos nós. E eu perguntei a 10 pessoas para me ajudarem a fazer, e todos os 10 disseram que não ia dar certo. E aquilo ali foi que resolveu a minha vida financeira, inclusive. Né? Então, assim, as pessoas estão acostumadas com a facilidade. É como o eleitor, ele prefere dizer que está vendendo voto a você. Não vende. O eleitor não vende mais voto. O eleitor, ele faz um comércio com voto. Me dê 100 que eu voto. Me dê 100 que eu voto, ele pede voto a 20 pessoas, ganha 2, 3 mil contas e vota em quem quer. Então virou-se um comércio legal, clandestino. Isso. Entendeu? Que existe uma proximidade de assertividade, mas a maioria dos políticos compra votos. Ora, se todo mundo que comprasse com exatidão, era para ter que morar em São Paulo. Exatamente. E o debate público tem que ser feito. O debate tem que ser É por isso que, assim, aí a gente estava conversando aqui, né, em off, dizendo o seguinte, ó, e a rede social, né? Eu digo, a rede social leva pancada de todo lado, né? Então, assim, mas tem que ter o debate. Porque, assim como tem aquele cara que faz a crítica, e eu gosto, porque, assim, chega o cara, às vezes, para criticar, mas se você está falando lá, aí eu adoro, porque aí eu faço alta reflexão, muitas vezes, no comentário. Então, assim, tem que ter debate, mesmo que esteja no caminho que todo mundo diga, tá errado esse Desde caminho. que eu não consegui mais reativar o meu canal no YouTube, esse mesmo canal aqui, que eu fiquei muito puto. Sabe, assim, o nome é puto mesmo, é um palavrão, mas assim, porque é o seguinte, eu não fiz nada errado, né? Era uma conversa que surgiu, que houve um problema, e eu perguntei, e os caras são historiadores, que foi o Magela e foi o Ticianelli, que são historiadores e jornalistas, falaram de uma verdade. Respeitadíssimo. E falaram de uma verdade, e o YouTube diz, pô, mas prove, não precisa provar, os caras são historiadores, têm livros escritos, inclusive citando isso. E aí eu fiquei muito chateado com o negócio de rede social. Eu sei que é uma ferramenta importantíssima, mas assim, faz acho que 2 meses que eu não mexo no meu Instagram. Mas hoje é o que dá voz à população. Dá. Eu esqueci só de uma coisa, de um problema que eu deixei de citar. Diga lá. O lixão da Cruz das Almas. É um outro problema que... Mas não está desativado? Que a cidade vai ter que resolver. Está desativado, mas assim, aquela região, né, está crescendo ao redor, né? Então, assim, é um destino futuro que a gente vai ter que resolver aquilo ali, mesmo desativado, né? Estão mitigando, né, os impactos, mas assim... Já vai começar a construir ali pertinho, né? Tem umas já torres. tem vários. Então, assim, aquilo ali, eu acredito que no futuro ele vai ser removido, tá? Mas não tinha chegado aquele de 10 anos, né, para tirar os gases? Já desceu muito, né? muito, E assim, já teve vazamento, né, de chorume e tudo mais. Então, assim, eu acredito que, eu sempre falo isso, a solução é remover ele. Mas disso, é remover. Outras cidades do mundo fizeram isso. Aí tem que ter coragem. Já existe jurisprudência, como diz. Isso, remove. Remove. Você não removeu aquele morro para fazer o shopping? Fazer. Entendeu? E estão construindo embaixo e em cima agora, né? Isso. Construindo em cima. É um outro problema que a gente tem que resolver. Os caminhos existem, as facilidades também, mas a burocracia e o esquema. O problema do Brasil é que é um país de esquema. Isso. Em todos os setores. Da comunicação, do judiciário, da política, enfim, de tudo. E do mercado agora imobiliário, você vê, Maceió tem alguns dos metros quadrados mais caros do país. Não se sustenta isso. Uma cidade uma bolha. Uma bolha, eu sei. Uma cidade sem drenagem, desde sempre, sem saneamento básico. Mobilidade. Sem mobilidade, sem nada.
nada se explica. A Alagoas é um caso a ser estudado, acho que Freud não explicaria. E assim, eu acho que a gente conseguiu conversar sobre a cidade Não, inteira foi, hoje. mas assim, de novo, as pessoas que, devagarzinho, devagarzinho, eu vou recebendo no meu WhatsApp, porque como eu disparo para muita gente, e eu recebo muitas, aqui tem uma coisa, eu sempre encaminho para alguém que eu sei que posso resolver. Na prefeitura mesmo, lá na antiga SEDET, como o nome mudou agora o nome, né? Semurb. Semurb lá, tem lá o Fernando Dacal, que é engenheiro que você conhece, eu sempre mando muita coisa pro Dacal, e o Dacal sempre dá andamento naquilo ali para resolver, porque o Dacal é um cara interessado, mas é um engenheiro, né, que foi presidente do CREA e tal, então botaram um técnico lá que não é superintendente, não é secretário nem nada, mas está numa função de fiscalização e de resolução, o que é bom. Sim. Onde eu digo, onde tem técnico tem chatice, Isso. mas tem muita saída. Exatamente. Então a gente já se despediu, obrigado. Obrigado. E acho que a gente pôde contribuir um pouquinho. Conto comigo sempre. Na hora, Estou à disposição. igualmente. Valeu, um abração.